Próximo questionamento muito comum na net é: como tomar suplementos de forma correta? Primeira coisa que você, do ponto de vista de desempenho, não deve fazer com o suplemento é usar ele como um substituidor de refeição por comodidade. Comida é comida, suplemento é suplemento. O suplemento suplementa, a comida alimenta. O alvo do trabalho do nutricionista é o alimento. Então, não perturbe aquilo que é a destinação divina do nutricionista, que é mudar aquilo que ele te prescreveu de comida por suplemento. Não funciona. O suplemento ele funciona muito bem quando você usa ele como um sinalizador celular. Pensa como um carro. Você vai lá, enche ele de gasolina, o carro vai andar. Eu quero que ele corra mais. Você põe um turbo nele. Aí o carro com gasolina ele vai correr e com a ajuda do turbo ele vai correr mais. Mas tira a gasolina dele e põe só o turbo. Percebe que ele não anda? O teu físico também não. Em algumas situações nós usamos os suplementos para que eles possam servir como se fosse uma forma de tentativa de correção. Então você entende que para algumas pessoas é melhor usar o suplemento como alimento do que ficar sem comer. Para outras pessoas nós usamos o suplemento com alguns objetivos muito específicos. Então, por exemplo, quando você pega um paciente idoso, uma das coisas que você usa o suplemento, o whey, né, é para melhorar a massa óssea dele. Você sabia que o whey ele aumenta a proliferação de osteoblasto, que é a célula que vai lá e deposita cálcio na matriz óssea? Isso é uma das coisas que o whey faz. Ah, não pode ser. É sim. Se você tiver o cuidado de dosar, por exemplo, a fosfatase alcalina que o seu corpo produz quando você tiver sem whey e com whey, você vai perceber que ela aumenta. Às custas do quê? Do aumento, principalmente da ativação de osteoblasto. Para outras situações, você usa o whey protein para melhorar a qualidade da proteína que uma pessoa se alimenta. De novo, vamos falar do idoso. O idoso ele tem uma coisa chamada a dificuldade anabólica, ou ele tem uma incapacidade anabólica, tá? Essa resistência anabólica do idoso, uma das coisas que a gente usa para corrigir é o whey protein. A gente aumenta a densidade proteica da alimentação dele com whey. Dessa forma, o suplemento como sinalizador é extremamente eficiente. Quando você pega trabalho de um sujeito chamado Rumi, por exemplo, o que esse pesquisador estudou? Estudou a capacidade que o whey tem quando usado a longo prazo, e aí a gente fala, o trabalho dele demorou 22 semanas. A partir da 21ª semana, existe uma inibição da liberação, uma inibição parcial de miostatina induzida pelo whey protein utilizado antes do exercício. Se você for para outros autores, se você for pensar, por exemplo, Alan Hayes e Paul Cribb, o que esses caras estudaram? Os potenciais efeitos ergogênicos do whey protein. Então eles pegaram as pessoas, dividiram em grupos, deram whey antes e depois do treino e compararam com o whey de manhã e de noite. O que ele descobriu? Que quando entregava esse whey protein antes e depois do treino, tinha uma melhora do percentual de gordura, porque tinha perda de gordura e ganho de massa muscular. Diferente do whey colocado nos extremos do dia, que até tinha ganho de massa muscular, mas tinha ganho de gordura junto. Ora, o que isso significa? Significa que o whey protein antes e depois do treino, ele faz uma ação muito diferente sobre o whey de manhã e de noite. Isso é o nutrient timing que a gente já falou. E como que a gente entende isso? Porque em determinado momento, em outros responde, eu falei para vocês que o que nós fazemos, profissionais que lidam com desempenho, não é dar massa muscular para a pessoa, não é fazer com que ela perca gordura. Nós aumentamos a capacidade metabólica e de realização de trabalho. A gente pega um sujeito que fazia 100 watts de trabalho na sala e colocamos ela para fazer 1000 watts. Nessa situação, chegando a 1000 watts, com técnicas de treinamento que aumentem a capacidade de realização de trabalho, aí o corpo ele ganha uma habilidade de realização de esforço que isso começa a mudar o corpo dele. Primeiro vem o trabalho, depois vem o físico. Então se você está ganhando capacidade física, calma, seu físico vai vir. O whey protein ele funciona para isso. Então nesse trabalho do Alan Hayes e do Paul Cribb, o que eles foram pesquisar também? Se havia aumento de força em exercícios básicos. E voilá, foi isso que eles encontraram. Quando você usava o whey antes e depois do treino, o que você notava? Que aumentava-se a força do supino reto, do agachamento e do deadlift. Ou seja, de novo, o whey funcionando como um ergogênico, que ele aumenta a capacidade de realização de trabalho e, portanto, faz com que você tenha uma adaptação positiva no sentido de ganho de massa muscular. Dessa forma, vocês estão usando o suplemento de forma correta. Nós, profissionais, identificamos formas mais variadas do uso de suplementos alimentares, sejam eles quais forem. A glutamina, o BCAA, o whey protein, a caseína, tudo é uma ferramenta. Então, esqueçam generalizações. Não existe generalização.
Não existe isso no mundo da medicina alopática, então se você for pegar, por exemplo, um anti-inflamatório, ele tem uma resposta diferente para cada pessoa que usa, tem gente que vai diminuir a dor, tem gente que não vai funcionar. Da mesma forma, são os recursos que a gente tem na parte nutricional, inclusive alimentos. Portanto, se vocês prestarem muita atenção, é a mesma medicina, é a mesma nutrição que a gente faz para as pessoas clinicamente estáveis, ou as doentes, ou aquelas que estão no esporte. Existe a necessidade de um raciocínio clínico, existe uma necessidade de uma avaliação metódica, para aí você identificar sim se a ferramenta que você está utilizando é adequada para aquilo que você quer. Quando você usar o Whey Protein de forma a estimular determinadas capacidades do seu corpo, legal, está usando de forma consciente, não vai te fazer mal. Aliás, não tem um trabalho em toda a literatura feito que mostre que existe qualquer tipo de dano à saúde pelo Whey Protein, tá? Nada feito em vivo, em grupo controlado de valor, tá, pessoal? Estou falando em, assim, trabalho que é feito em ser humano, que é feito por revista de publicação boa, nível de evidência 1, tá? Que hoje a gente trabalha com medicina baseada em evidência. A gente não tem mais o direito de ter simplesmente eu acho que uma opinião, porque não é assim, tá? Nós seguimos aquilo que está estudado, que pessoas que estudam mais do que a gente ou que só fazem isso, elas incansavelmente se perguntam se aquele tipo de situação ela é favorável ou não. Até porque o objetivo de um trabalho científico não é provar alguma coisa. Então você não faz um mestrado, um doutorado, ou então você faz um experimento para provar algo. Você faz para descobrir algo. Nós, em essência, somos defensores da verdade e não produtores de verdades. Isso é muito diferente. O defensor da verdade, ele chega às vezes num resultado que ele não gostou e ele publica mesmo assim. Sabe por quê? Porque a partir disso daqui, ele vai criar outras perguntas que são relevantes para chegar no cerne na questão. O produtor de verdades, não. O produtor de verdades, ele na realidade, ele acaba fazendo um discurso que é para inflar o seu ego e que causa mais desinformação do que informação. Isso joga a ciência para trás, porque perguntas erradas são feitas a partir de resultados que são errados. Ou mais que isso, mesmo que perguntas certas forem feitas a partir desses resultados, a chance delas chegarem num resultado positivo é muito pequena. Estamos entendidos?